Olá, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Estação Cristã. Que Deus possa abençoar a sua vida, que tenha assistido esse canal. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, que é o mais importante, porque esse canal tem o objetivo de anunciar a palavra de Deus através de vídeos e também de lives que são e serão postadas nesse canal corriqueiramente, ok? Hoje eu quero aqui fazer mais um vídeo para este canal com o seguinte tema: quem vai para o céu, alma ou espírito? Você já fez essa pergunta? Quem vai para o céu, alma ou espírito? Bom, antes de tudo eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque tem pessoas que acreditam que o homem é composto apenas de corpo e alma, ok? Eu acredito que o homem é composto de corpo, alma e espírito, ok? E eu quero usar um texto para basear esta minha posição, que está localizada em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, olha só, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo, quando está encerrando a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz, né? Ele cita, olha, que todo o vosso corpo, ou melhor, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então dá a entender que o próprio apóstolo Paulo acreditava que o homem é composto de corpo, alma e espírito, ou seja, uma tricotomia, três elementos que compõem o homem: corpo, alma e espírito. E quando a gente olha no livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo de número 1, versículo 26 e 27, quando Deus está criando o homem, a Bíblia diz que ele toma do pó da terra e forma do pó da terra o homem e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Então a gente vê ali que Deus ele criou o corpo do homem do pó da terra e soprou nas suas narinas a alma e o espírito que trouxe vida àquele corpo. Então o homem ele é feito do pó da terra. Ele foi feito por Deus do pó da terra. Deus fez Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Mas afinal de contas, quem vai para o céu? Alma ou espírito? E eu quero ler aqui com vocês pelo menos dois textos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. O primeiro deles está localizado no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 7, que diz: E o pó volte à terra, como o era. Ou seja, isso nos remete lá de volta a Gênesis, no capítulo 1, né, quando Deus tomou do pó e formou o homem. E o texto aqui está dizendo: e o pó volte à terra, como o era, ou seja, como era antes da formação do homem. E o espírito volte a Deus que o deu. Então veja aqui que o texto cita os dois elementos que compõem o homem: o corpo, né, que veio do pó, que na morte, né, ele volta para o pó, assim como és pó, ao pó te tornarás. Né? Lembra do que Deus disse para Adão? E o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, ele soprou o espírito de vida. Quando o homem morre, o seu corpo volta ao pó da terra e o seu espírito volta para Deus. Mas aí você pode se perguntar: mas e a alma, Renan? Para onde vai? E aí eu quero te convidar para nós irmos lá para o livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6.
e a gente vai ver uma coisa muito interessante aqui no versículo 9, Apocalipse capítulo 6, e o versículo de número 9, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Qual altar? O altar de Deus. Se você ler o capítulo 5 do livro do Apocalipse e o capítulo 4, você vai ver que este altar de Deus fica na sala do trono, tá? Fica na sala do trono de Deus, fica abaixo do trono de Deus, ok? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Olha que o texto cita almas aqui, dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, quando o quinto selo é aberto no Apocalipse capítulo 6, João vê as almas debaixo do altar de Deus. E essas almas estão clamando. Então, Renan, para onde vai a alma do crente quando morre? Vai para debaixo do altar de Deus, tá? Então, quem vai para o céu, alma ou espírito? Na eternidade, como diz o pastor Napoleão Falcão, eu aprendi isso com ele, tá? Espírito e alma são inseparáveis. A gente já viu que o espírito volta para Deus, mas a alma vai para debaixo do altar de Deus, vai para o paraíso, que é onde está localizado o paraíso hoje. Tá? Eu quero ler um outro texto para vocês também, em Lucas, capítulo de número 16, que vai nos mostrar uma questão muito interessante também a respeito dessa questão, né? Quem vai para o céu, alma ou espírito? Então a gente já viu nesses textos que o corpo volta para o pó da terra, na morte, o espírito volta para Deus, mas a alma vai para o céu, a alma vai para o paraíso, vai para debaixo do altar de Deus, ok? E fica aguardando a ressurreição do corpo, tá? Que vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja. Porém, vale lembrar e destacar que as almas de Apocalipse, capítulo 6, que é o texto que nós lemos, no versículo 9, se trata das almas das pessoas que vão morrer dentro do período tribulacional, tá? E as almas delas vão para debaixo do altar de Deus e vão ficar aguardando a ressurreição, tá? No final da grande tribulação para a entrada do milênio, ok? Mas os crentes em Cristo que morrem hoje, o corpo deles voltam para o pó, o espírito deles volta para Deus e a alma vai para o paraíso e passa a aguardar o arrebatamento, onde eles haverão de ressuscitar com corpos glorificados, segundo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, ok? Lucas, capítulo de número 16, diz assim a partir do versículo 19: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, desculpe, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, que é a palavra, né, grega traduzida para inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então esse texto vai nos mostrar que quando esse mendigo por nome Lázaro morre, ele vai para onde? Ele quem? Em corpo? Não, a sua alma vai para o seio de Abraão, que é um lugar de descanso, que é um lugar de gozo, de alegria, onde a pessoa crente em Cristo fica aguardando a ressurreição do corpo, que se dará no dia do arrebatamento, ok? Para aqueles que morreram, né, antes do arrebatamento da igreja, ok? Mas o rico que morre, a alma dele vai para o inferno, que é um lugar de tormento, uma antessala do verdadeiro inferno final, que será o lago de fogo, mas que nesse lugar a pessoa já sente dores e tormentos na alma. Então quem vai para o céu, Renan, alma ou espírito? Na verdade,
Esses dois elementos do ser humano são inseparáveis na eternidade. O espírito volta para Deus, que está no céu, e a alma vai para o céu, no paraíso, para debaixo do altar de Deus e fica aguardando a ressurreição do corpo que se dará no dia do arrebatamento da igreja. Ok? Então, que Deus abençoe você. Espero que esse vídeo esclareceu alguma coisa deste assunto na sua mente. Isso eu aprendi com o querido pastor Napoleão Falcão, um homem de Deus, na qual eu admiro bastante, e eu decidi trazer esse tema aqui para o canal, tá? E me utilizar desses textos aqui para defender esse tema, para explicar esse tema, ok? Então que Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de compartilhar este vídeo, ok? De comentar o que você achou, tá? Então que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Esse é o canal Estação Cristã, levando sempre a palavra de Deus para você. Deus abençoe e até a próxima, querendo Deus.